Entramos na década de 60, já com astral bom, de muito investimento, mas ainda esbarrava na formação de poupança, porque o BNDES não dava conta sozinho. O recurso internacional já tinha minguado. E falava assim, aqui não adianta só infraestrutura, nós precisamos de recursos para financiar a própria industrialização. E aí, a gente poderia pensar assim, gente, mas por que não criava logo um banco central? Por que não estruturava o sistema financeiro? Porque nós tínhamos um embate de forças políticas, de interesses políticos, e eles não conseguiam chegar num acordo em relação à aprovação da lei da reforma bancária. Foi aí que nós entramos na década de 60, e o que aconteceu em 64? O que nós tivemos em 64? O golpe militar, né? Em março de 64 tivemos o golpe militar, que a despeito de todo o constrangimento de se viver num período de ditadura, eu não sou dessa época, eu sou mais recente, né? Essa aqui não tinha nem nascido ainda, né? Nem a mãe dela provavelmente não tinha nascido ainda. Então, a despeito de ter, né, o constrangimento de um período de ditadura, foi o período mais rico em termos de legislação para o sistema financeiro. Por quê? Quando instaurou-se a ditadura, o governo falou assim, agora eu faço, eu mando. E aí, nós tivemos uma enxurrada de legislação para viabilizar a estruturação do sistema financeiro. Então, nós tivemos, para vocês terem ideia, nós tivemos aqui a lei da reforma bancária, que é a lei 4595 de 64. Tivemos, no ano seguinte, a lei 4728 de 65, que foi a lei do mercado de capitais. Aí ele pediu para não escrever nesse cantinho aqui, né? 4728. Tanto a lei 4728 como a 4595 não cai na prova falando assim, assinale abaixo o número da lei que, né, não vai perguntar. Mas elas caem reiteradamente nos enunciados. Então fala assim, a lei 4595 de 64 criou. E vai perguntar as instituições que foram criadas a partir da lei. Então a questão já caiu mais de uma vez também. Quando eu falar que já caiu mais de uma vez, não só no Banco Central, tá? Mas na área bancária. Fala assim, as duas leis mais importantes que estruturaram o sistema financeiro foram, aí é a lei da reforma bancária e a lei do mercado de capitais. Normalmente, nesse caso, quando é na resposta, não vem cobrando o número da lei. Então, ou a lei vem no enunciado, ou vem o nome da lei na resposta. Então, as duas leis mais importantes na estruturação do sistema financeiro foram a lei da reforma bancária, de 64, e no ano seguinte, a lei do mercado de capitais. Por quê? O mercado de capitais, nós vamos ver que na época, né, agora também, agora ele é mais representado pelo mercado de ações. Temos outros produtos, derivativos, temos debêntures, temos commercial papers, temos fundos de investimento imobiliário, mas a grande cara do mercado de capitais é o mercado de ações. Nessa época, nós já tínhamos empresas que faziam emissão de ações. Ou seja, quando uma empresa emite uma ação, ela está como se ela estivesse vendendo parte do seu capital e com aquele recurso ela vai financiar o seu desenvolvimento. Só que as empresas faziam isso sem uma legislação que regulasse o mercado. Então, como o mercado, a economia começou a crescer demais a partir da segunda metade da década de 50, era necessário criar uma legislação que organizasse, né, esse mercado também de ações. Então, tivemos a lei da reforma bancária, que é essa 4595, tivemos a lei do mercado de capitais, tivemos a lei da correção monetária, para resolver o problema aqui da lei da usura. Tivemos nessa época a criação do fundo de garantia, que foi, além de ser uma conquista importante da classe trabalhadora, foi muito importante para o mercado financeiro, porque os recursos do fundo de garantia
passariam a constituir, e isso é até hoje, um dos principais fundings para o financiamento habitacional, né, junto com a caderneta de poupança. Tivemos aqui nessa época também a criação, a lei que criou o SFH, que é o Sistema Financeiro da Habitação, e junto com ele o BNH, Banco Nacional de Habitação. Por que o SFH foi tão importante? Porque quando a gente tem o processo de industrialização, a industrialização não acontece na roça, no campo, acontece na cidade. Então a gente passou a ter um processo migratório para a cidade, e as pessoas chegavam na cidade e falavam, e agora, nós vamos morar onde? Né? Enquanto a economia era essencialmente agrário exportadora, não tinha problema habitacional. As pessoas moravam na roça e ficavam por ali mesmo. Na hora que você chega na cidade, você não tem onde morar. Então, o sistema financeiro da habitação, ele criaria todas as regras e diretrizes para resolver o problema habitacional no Brasil. E o BNH seria o banco, e foi o banco até 86, responsável por financiar essas carteiras previstas no SFH. Nós vamos ver depois que isso aqui existiu até 86, quando a Caixa absorveu o BNH. Né? Então, e foi a partir daí que a Caixa passou a ser o grande referencial no financiamento habitacional, né, para a população de baixa renda. Ok? Nós tivemos algumas outras leis complementares, mas as mais importantes para nós são essas. Essas duas, que é o que cai na prova, perguntando as duas principais leis que estruturaram o sistema financeiro, a questão da correção monetária, para resolver o problema da remuneração, que existiu até 1995, então com o Plano Real, né, que isso é uma questão também, né? Uma das medidas do Plano Real foi acabar com a correção monetária. Se você não vai ter inflação, para que você tem correção monetária? Né? Então terminou a correção monetária e o Fundo de Garantia e o SFH, legislações complementares. Tudo bem? Aí foi alegria, né? Criou o sistema financeiro, criou o Banco Central, criou o Conselho Monetário Nacional, estruturou as regras de funcionamento dos bancos, e aí nós começamos a crescer. Dinheiro saindo pelo ladrão. Nessa época, além de ter as instituições financeiras, o Banco Central fazia dinheiro, né? Como o Banco Central americano faz hoje. Ah, está em crise, vamos lá fazer dinheiro. O Banco Central rodava a maquininha de fazer dinheiro para financiar esse processo, principalmente de infraestrutura. Na construção de Brasília, então, metade de Brasília, o problema começou lá, né? Metade de Brasília foi criado, foi financiado com dinheiro sem lastro, ok? E é claro, se tem dinheiro no mercado, a gente gasta, né? E se a gente gasta, as empresas produzem para bancar esse gasto, né? Para atender esse gasto. E nós crescemos tanto, nós crescemos mais do que cresce historicamente uma China. Nesse período de 68 a 73, né? Isso é uma outra parte lá de economia brasileira, não foi o período do milagre brasileiro. A gente crescia a taxas de 8, 10, 12, 13% ao ano. O mundo todo estava num processo de recessão, porque era exatamente aqui o período da primeira crise do petróleo, de 73, e o Brasil crescendo a taxas de 8, 10, 12, 13%. Aí o pessoal fala, só pode ser milagre. A gente sabe que milagre até existe, mas não no mercado financeiro, né? Tem um grande economista, o Milton Friedman, ele fala o seguinte, não existe almoço grátis no mercado financeiro, tudo tem seu preço. E o preço que nós pagamos por esse excesso de dinheiro na economia foi uma inflação, quase um processo de hiperinflação na virada do Plano Real.